Bem-vindos a uma nova apresentação de PayGroup. Nesta oportunidade, para conhecer o renovado Statistical Manager. O Statistical Manager é um dos módulos da suite Recentre mais antigos e agora à luz completamente renovado e tem mais potencial para fazer a análise estatística de grandes quantidades de dados de maneira visual e muito simples. Os relatórios do Statistical Manager são extraídos de um conjunto de dados que pode misturar sem problema a informação dos diferentes aplicativos da suite acorde com a necessidade do cliente. Um processo é encarregado da atualização do conjunto de dados. A informação é agrupada pelo dia e pelo mês. O acesso ao módulo fica na Suite Console. Inicialmente, ficam disponíveis um conjunto de relatórios padrão, a partir dos quais é possível criar novos relatórios, acorde às necessidades do cliente. Os relatórios são organizados em categorias. Fazendo duplo clique, acessamos os relatórios dessa categoria. Cada relatório é mostrado numa aba. 3 áreas são identificadas claramente: os filtros, o gráfico e a tabela de dados. É possível ajustar a disposição destas áreas para a melhor comodidade do usuário. Com o Statistical Manager, é possível filtrar por qualquer atributo do conjunto de dados. A opção de limpar filtros é muito útil quando quer desativar todos os filtros. Lembre que as alterações nos relatórios padrão não ficam guardadas. Pode criar um novo relatório com as alterações feitas. Na próxima sessão, um novo relatório vai ter suas alterações e o relatório padrão vai ficar inalterado. Quando o gráfico fica muito carregado, pode utilizar a opção de separar conceitos para analisar melhor os dados. É possível navegar entre relatórios. O relatório de destino fica com as opções de filtro que foram escolhidas no começo da navegação. Simplicidade que ajuda ao momento do trabalho. Outras opções para alterar o gráfico e fazer diferentes análises dos dados ficam disponíveis aqui.
Você pode fazer coisas simples, desde mudar as cores, mudar a frequência em que se mostram os valores do eixo horizontal, escolher a quantidade de colunas usadas para apresentar gráficos de pizza, até funcionalidades mais complexas, como mudar as variáveis que são representadas no gráfico, que é possível fazer também desde o próprio quadro de dados, escolhendo a coluna que vai ser representada no gráfico. Alterar as propriedades de uma variável, criar novas variáveis, alterar o agrupamento dos dados, excluir grupos que não tenham uma quantidade de dados X, excluir os grupos que não tenham uma quantidade X de diferentes valores de um atributo, até mudar completamente o tipo de gráfico. Finalmente, você pode ter num painel de controle os relatórios que permitam dar a você uma visão rápida e geral dos dados. Você pode juntar até 7 relatórios num painel de controle. O painel de controle pode ficar ativo numa tela diferente quando você trabalha com mais de uma tela. E como em todos os nossos relatórios, aqui também tem a capacidade de exportar os dados para um arquivo.
Muito simples, muito flexível, muito potente. Assim é o Statistica Manager de PayGroup. Saiba mais no nosso site. Obrigado.